Fala galera, tudo bom? Bem-vindos aqui ao nosso terceiro episódio do papo que a gente chama de Lembrete Racional. Eu estou aqui ao lado do Christian Washburger, gestor Ambima de investimentos, grande amigo, e a gente vai falar hoje sobre alguns fatores de investimentos. A gente vai falar aqui o que que é um fator, a gente vai falar sobre os fatores que a gente acha mais polêmicos, porque existe uma discussão se são fatores ou não, e os fatores mais lucrativos para o teu dinheiro. Esse episódio ele tem como objetivo te mostrar a real verdade sobre como rentabilizar o teu capital de uma maneira orientada para a racionalidade. Eu sou Ulisses Dias, sou mestre em finanças comportamentais pela Universidade de Sorbonne e eu estou aqui hoje para entregar um pouco do que eu aprendi nos últimos 25 anos estudando mercado financeiro. Fala, Cristiano, tudo bom? Como é que você está, querido? Fala, Uli. Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao terceiro episódio do Lembrete Racional. Então, a gente está seguindo aqui como se fosse uma linha do tempo das finanças. Começamos lá na década de 50 com o Hermann Markowitz. Falamos na semana passada sobre o beta, lá da década, de 60 com o William Sharpe. E hoje a gente vai dar continuidade, né, trazendo aqui alguns papers bem importantes sobre fatores de investimento, que essa é uma técnica muito interessante, né, muito objetiva para quem deseja investir no mercado financeiro, investir em ações, ter resultados persistentes, consistentes ao longo do tempo, sem ter que, né, colocar muito tempo, sem ter que ficar horas e horas na frente do computador. Então sejam todos muito bem-vindos. Aqui é mais esse episódio. Meu nome é Christian Wachburger, eu sou gestor de investimentos. É um prazer enorme poder estar aqui contribuindo, né, transbordando conhecimento ao lado do Ulisses Dias, do Tio Uli, um grande parceiro aí de uns 4, 5 anos já. Galera, então é importante que hoje a gente bote um pé aqui numa coisa que não é uma teoria de investimentos, mas é uma hipótese levantada por um professor ganhador do Prêmio Nobel, o Gene Fama. O Gene Fama, além de ser ganhador do Prêmio Nobel e ser um grande pesquisador da área de investimentos através de artigos acadêmicos, ele também foi orientador de várias personalidades do mundo acadêmico e do mundo dos investimentos, como o próprio Cliff Asness. Então, ele tem um impacto muito grande aí em todo o trabalho que a gente vai desenvolver aqui no Lembrete Racional. E o que que é a hipótese dos mercados eficientes, né? É o entendimento de que nenhum investidor, ao longo do tempo, ele vai ter retornos acima da média do mercado sem assumir riscos, né? Então, muita gente acaba confundindo o que é a hipótese dos mercados eficientes, achando que ninguém pode ganhar do mercado ao longo do tempo. Quando a gente fala média do mercado, a gente está falando essencialmente aqui do SP 500, porque a maioria desses estudos foram feitos dentro do contexto americano, né? Então, se você quer realmente ganhar mais do que a média do mercado, você pode ganhar mais do que a média do mercado, é só você assumir mais risco do que a média do mercado. E aí, isso é o que conecta o nosso assunto com os dois episódios anteriores, que é a história do beta e também a história da variância, desvio padrão e risco ser exatamente essas métricas. Ou seja, a gente parte da premissa que para você ter um retorno maior, você é só assumir mais risco. E como que isso afeta a indústria de fundos, né? Porque a indústria de fundos, ela usa exatamente aquela dinâmica de te cobrar uma taxa de performance e uma taxa de administração para te entregar mais retorno do que a média, porque normalmente o benchmark ele é a média do mercado. Então, se a gente estivesse falando dos Estados Unidos, a gente estaria falando do SP 500, mas aqui no Brasil a gente estaria falando do Ibovespa. E aí existe uma relação perniciosa, porque ele assume muito risco para ganhar da média e ganhar a performance dele, mas quando as coisas dão errado, você perde sozinho. E aí a gente foi desenvolvendo outras maneiras dentro do mercado de encontrar outros tipos de risco. E aí o Christian vai explicar aqui um pouquinho sobre o fator. O que que é um fator, né? Explica pra gente aí de novo, Cris, por favor. Exato, então. Só para contextualizar um pouco, né? Se a gente perguntar para as pessoas quem é o maior investidor de todos os tempos, a maioria das pessoas vai dizer que é o Warren Buffett, né? Então, Warren Buffett é o Pelé dos investimentos. Aí tem um questionamento, né? Será que seria possível um investidor comum
replicar os retornos do Warren Buffett? E a resposta é, segundo um artigo também da Raycor, que a gente vai falar em algum dos episódios, é que sim. Através da exposição aos fatores de investimento, você conseguiria replicar os retornos do Warren Buffett. Mas a genialidade, né, do Buffett, que é esse grande investidor, é que ele se expôs a esses fatores muito antes, né, de os acadêmicos eles mapearem isso e colocarem lá nos artigos acadêmicos, tá? Mas então, um fator, tá? O que que ele é? O fator ele é um risco mapeado dentro das finanças, tá? Então, dentro do bolso de ações, tá? A gente vai ter ações, né, com diferentes características. Assim como quando a gente está falando de carros, a gente tem carros de diferentes modelos. A gente tem o carro que é sedã, o carro que é hatch, SUV, picape. Então, existem esses diferentes modelos de carro, e assim como existem os diferentes modelos de ações. Tá? Então, vão ter ações que vão ter exposição a mais um fator, menos a outro, tá? Então, o nosso papel aqui é descobrir o seguinte: em quais fatores eu quero me expor, tá? Então, a gente não vai se preocupar, eu vou buscar a ação X ou Y. Não, eu vou me expor aos fatores, tá? Esse é o primeiro nível, e as ações vão ser consequência disso, da nossa exposição aos fatores. Então, a gente no mercado, a gente olha sob uma visão de fatores, e não buscando ativos especificamente. Né? Como eu falei, as ações elas vão ser só a consequência disso, tá? Então, o fator ele é um risco dentro do mercado financeiro. Dentro, né, da literatura financeira, existem centenas de fatores aí que são falados, né, em artigos acadêmicos. A gente já falou na semana passada de que existe um incentivo, né, para que se publique esses artigos, para que as pessoas elas façam o nome delas, né, vamos dizer assim. Só que nem tudo a gente pode considerar, né? Tem um economista chamado John Cochrane, que ele trouxe o termo chamado zoológico de fatores. Tá? Zoológico de fatores, por quê? Porque como começou a surgir muito fator por aí, tem que saber, né, separar o que que é joio e o que que é trigo. Tá? E em tudo é assim, né? Você tem que saber separar o que é bom do que é ruim. Em todas as áreas, não só na área de investimentos, mas em todas as áreas, saber separar o que é fato e o que é ruído, né? E tem outro pesquisador chamado Larry Swedrow, ele criou, né, fatores para identificar fatores, vamos dizer assim, que são critérios que um fator ele precisa preencher para ser considerado, tá? E são basicamente 5 critérios para um fator ele ser considerado. Ele precisa ser persistente, difundido, robusto, investível e intuitivo. A gente vai falar sobre o que é cada uma dessas coisas, tá? Mas persistente, basicamente, é um fator que ele se mostra resiliente ao longo do tempo, tá? Diferentes ciclos econômicos também. Um fator que é difundido, o que acontece? Ele se aplica a diferentes regiões, diferentes países e também diferentes classes de ativos, tá? Um fator robusto, o que é um fator robusto? Por exemplo, o fator valor, né? Fator valor, o que que a gente faz? A gente pega o preço do ativo e compara com alguma métrica contábil, tá? Então, quando eu estou analisando o fator valor, precisa existir um prêmio de valor quando eu olho para preço sobre patrimônio líquido, quando eu olho para preço sobre lucro líquido, quando eu olho para enterprise value sobre lucro operacional. Em todos esses indicadores, precisa existir ali o chamado prêmio de valor, tá? Porque não faria sentido eu ter um prêmio quando eu olho para preço sobre lucro e não ter um prêmio quando eu olho para preço sobre patrimônio líquido, tá? Então, a robustez de uma estratégia, ela é isso. Se eu alterar algumas métricas, ela continua sendo lucrativa. E aqui a gente pode traçar um paralelo, né, com quem opera trend following, né? Utiliza indicadores para isso. Quando a gente questiona, é high low de 52 ou 53? 53. Pouco importa, né? Porque como são períodos muito próximos, o resultado também tem que ser próximo. E isso também se aplica aqui aos fatores de investimento, né? Então, o fator ele precisa ser persistente, difundido e robusto. E depois disso, ele também precisa ser investível. O que é ser investível? Você consegue aplicar isso na prática e, após considerar os custos de transação e os impostos, ele continua sendo lucrativo, tá? E, por último, precisa ser intuitivo. O que é ser intuitivo? Precisam existir explicações lógicas do porquê esse fator ele existe e por que ele vai continuar funcionando daqui para frente, tá? E não são a minoria dos fatores que passam por esses 5 critérios, né, Uli? Exatamente. E aí, trazendo aqui vocês para a história dos artigos acadêmicos que marcaram
o mercado financeiro, eu trago vocês aqui para esse artigo, que é o Investment Performance of Common Stocks in Relation to Their Price Earnings Ratios, a Test of Efficiency Market Hypothesis, do Sanjoy Basu, onde basicamente ele fala o seguinte: pessoal, tá bom, então se o mercado ele é eficiente em ajustar retorno em risco, que é isso que é a eficiência no final das contas, é por isso que um beta maior gera um maior retorno, porque ele está medindo ali um maior risco. Ele fala assim: olha, eu percebi que as empresas de preço sobre lucro, e aqui PE, Price Earnings, esse é o significado de preço sobre lucro em inglês, mostra que essas ações elas tendem a performar mais do que a média. Então, ele fala que os retornos das empresas com uma relação de preço sobre lucro baixa tende a ser maior do que os riscos aí ajustados nas transações e custos e diferentes tipos de impostos. Diferente aí do que é falado na hipótese dos mercados eficientes. Então, pessoal, aqui é importante que você entenda que a gente está falando da relação de preço da ação sobre o lucro por ação, tá bom? A gente pode usar também a métrica de valor de mercado sobre o lucro líquido. Então, a gente também está falando que não é individualmente uma ação que você tem que analisar. Você tem que analisar um grupo de ações. É por isso que aqui dentro do nosso ecossistema, a gente sempre está trabalhando com um grupo de pelo menos 8 ações e acredito que não precisa de mais de 20 ações para que você tenha a esperança matemática desse fator, dessa realidade. E aí as carteiras elas podem ser formadas simplesmente através dessa metodologia, né? Então, muito se discute sobre valuation, muito se discute sobre capacidade de achar o valor intrínseco dos ativos, mas se a gente se limitasse a simplesmente comprar as empresas com a menor relação de preço sobre lucro do mercado, a gente já teria resultados positivos. Só que aí entra as finanças comportamentais explicando o porquê que a relação de preço sobre lucro mais baixa tende a gerar maiores retornos. O Christian vai explicar aí um pouco para vocês sobre isso. Exato, né? Então, pessoal, quando a gente está falando de preço sobre lucro baixo, a gente está necessariamente falando de fator valor, tá? Aí existem algumas explicações, né, baseadas nas finanças comportamentais, do porquê essas ações elas tendem a entregar retornos acima da média, tá? Se de um lado a gente tem as ações de preço sobre lucro baixo, são chamadas empresas de valor, do outro lado a gente tem as ações com alta relação de preço sobre lucro, que são chamadas as empresas de crescimento, ou então as ações de glamour também. Então, uma empresa boa, né? Todo mundo quer ser sócio dessas empresas. Todo mundo quer ser sócio delas. Então, como todo mundo está comprando, o preço dessas ações sobe e quando o preço das ações sobem, menor é o retorno futuro esperado. Já quanto mais as ações elas caem, maior é o retorno futuro esperado, tá? Então você pensa, se uma empresa ela já está com as cotações em alta, existe uma expectativa alta do mercado quanto ao futuro dessa empresa. Se em algum momento essa empresa ela não entregar resultados frente a essa expectativa alta que o mercado ele tem, o que que tende a acontecer com o preço desse ativo? Tende a ter uma queda, uma quebra de expectativas e automaticamente o preço ele vai refletir isso. Já as empresas com uma baixa relação de preço sobre lucro, baixa relação de preço sobre patrimônio líquido, o mercado não tem uma grande expectativa em cima dessas ações. Aí qualquer fato que venha um pouquinho melhor do que essa expectativa negativa que se tinha, já é o suficiente para ocorrer ali um chamado retorno à média, né, nessas empresas. Então, essas empresas elas vinham com cotações ali depreciadas, depressivas, e ocorre ali um retorno à média. E é assim que a gente ganha dinheiro como um investidor de valor. A gente busca comprar aquilo que ninguém dá nada, ninguém acredita, mas a gente, como é racional, a gente enxerga fundamento naquilo, enxerga valor, busca comprar e espera ali na frente vender por um preço maior, né? Mais perto do preço justo daquele ativo. Essa é uma das explicações, né, do porquê as ações de valor elas superam o mercado e também as ações com altas relações de preço sobre lucro, né? Então, pessoal, olhando aqui na dinâmica prática do mercado, a gente viu num período aí após a eleição do Luiz Inácio Lula da Silva, em 2022,
uma relação de preço sobre lucro muito baixa de algumas empresas estatais, e vou aqui citar duas como exemplo, que foi a Petrobras e o Banco do Brasil, né? Então, essas empresas estavam sendo negociadas aí, a Petrobras é 2 vezes o lucro, o Banco do Brasil é 3 vezes o lucro, e isso é referente à narrativa de que o Lula ia transformar as empresas estatais em um veículo de política e que ele ia destruir os fundamentos das empresas. E o que que aconteceu na prática, né? Tanto a Petrobras quanto o Banco do Brasil tiveram retornos acima de 100% nos 18 meses seguintes à decisão da eleição. Isso mostra que, apesar dessa narrativa muito negativa, sim, as empresas entregaram retorno. Isso quer dizer que todas as empresas vão entregar retorno? Não. E é por isso que é importante que a gente tenha essa média diversificada de ações, porque as empresas que superarem as expectativas do mercado, elas vão gerar um retorno tão assimétrico, tão acima da média, que elas vão compensar alguns erros, tá? Só que isso também não significa que todo ciclo isso vai acontecer. Então a gente precisa ter uma diversificação de 10, de 8 a 20 ações com essa característica e a gente precisa rodar isso várias vezes, porque ao longo de vários ciclos de comprar de 8 a 20 empresas com essas características, que a gente vai explorar esse retorno acima da média. Vou trazer aqui também esse artigo que fala das empresas de glamour. Então a gente tem aqui, ó, esse artigo do Matthew Billett e a gente vê aqui, ó, que eles estão falando sobre a influência que algumas empresas com uma base de consumidores grande têm sobre o preço das ações, né? Então, inúmeros estudos sugerem que a relação do consumidor com o produto influencia a decisão final como investidor. Então, ele mostra que empresas de marcas reconhecidas têm uma base de investidores de varejo maior, e isso torna essas marcas, essas empresas mais familiares com essa base de investidores de varejo, e isso gera uma distorção no preço da ação. Então, o que que a gente estaria falando na prática, né? Uma Nike da vida, uma Starbucks da vida, um McDonald's da vida, essas empresas que todo mundo conhece, elas têm uma base de acionistas maior. Essas pessoas confundem a percepção que elas têm como consumidor com a percepção que elas devem ter como investidores, e isso gera uma demanda irracional por essas ações, o que deixa o preço delas, ajustado ao risco, mais alto. E isso torna essas empresas mais caras, e é exatamente quando o mercado está no auge do otimismo que essa distorção ela fica maior. Exato, né? Então os investidores eles acabam confundindo familiaridade com segurança. Enquanto uma empresa de valor que ela está negociando ali com múltiplo baixo, o que a gente tende a ver, né? Uma empresa que ela está com múltiplo baixo, muitas vezes ela está no ano passado recente com as cotações em queda. Aí o investidor ele olha para isso e ele enxerga, pô, isso aqui é muito arriscado. Eu vou comprar algo que está caindo, né? E aí você olha outras empresas que vêm subindo muito e é muito mais atraente você ir lá e comprar essas empresas, né? Porque você se sente mais seguro, vamos dizer assim, do que comprar uma empresa que só vem caindo. Apesar de, né, tem outros estudos também mostrando que os investidores, eles, em alguns momentos, eles têm a tendência de comprar justamente os ativos de loteria, as empresas que vêm apresentando resultados ruins, mas eles acreditam que isso vai reverter a média, né? Então, existem várias questões que são contra-intuitivas no meio das finanças, né? Por isso que a gente fala que nada é 100% assertivo, é cravado, né? Então, como né, as pessoas elas têm esses vieses comportamentais, né, a gente tem que analisar isso friamente, de forma racional, para entender, né, como que a gente vai adaptar as coisas à nossa estratégia de investimento, né? Então, falando, né, um conceito amplo sobre os fatores, a gente tinha lá o beta e agora a gente está falando de outro fator, que é o fator valor, que foi trazido, né, naquele artigo que o Uli acabou de mostrar. A gente também tem o Rolf Bunz, que foi uma década de 80 também. Ele falou sobre um prêmio de tamanho, né, que é relacionado às empresas pequenas. Ele disse que as empresas pequenas, elas rendem, na média, importante falar isso, na média, mais do que as empresas grandes, né? Então, existe esse prêmio de tamanho, de small
contra as empresas grandes. Aí, quando a gente fala de fatores, né, a gente tinha aquele modelo do William Sharp, lá da década de 60, que dizia que o retorno de uma ação ele é 100% explicado pela exposição ao beta de mercado, mas se percebeu ao longo do tempo de que esse modelo ele não era muito eficiente, que deveriam existir outros fatores para explicar o retorno das ações, tá? Eu vou compartilhar aqui a minha tela, tá? Isso vai ficar mais claro para vocês, tá? Então aqui, pessoal, imagine que a gente tenha dois portfólios, né? O portfólio A e o portfólio B. O portfólio A entregou um retorno aqui de 15%, enquanto o portfólio B entregou um retorno de 10%. Então, a diferença de retorno entre essas duas carteiras foi de 5%. Aí se constatou que o beta, tá, ele é responsável por apenas 2/3 dessa diferença de retorno aqui. Ou seja, 2/3 de 5% dá 3,33%. Um modelo de três fatores, tá, que foi uma atualização lá do CAPM, né, que incluiu aqui fator valor e fator tamanho, juntamente com o beta. Este modelo, ele tem um poder explicativo de 90%, não mais de 2/3. Então, desta diferença de retorno aqui de 5%, 90% dela é explicada pela exposição aberta de mercado, pelo fator tamanho e pelo fator valor, tá? Aí a gente tem esse artigo aqui, do Eugene Fama e do Kenneth French, que é lá de 1992, que eles explicam essas duas anomalias, né, que se tinham, anomalia do tamanho e anomalia do valor. Eles descrevem aqui, né, que um modelo mais eficiente seria considerar um modelo de três fatores, que unisse o beta de mercado, o tamanho e o valor, para aumentar o poder explicativo, né, do modelo. Perfeito? É importante, pessoal, que a gente, quando estude esses modelos que a gente está falando, a gente lembre que isso são modelos estatísticos, onde a gente não está buscando somente uma maior explicação do modelo, tá? É, não é tema dessa apresentação aqui que a gente está falando hoje, mas quando a gente busca um modelo, a gente está buscando o R quadrado ajustado, que é uma métrica que vai falar o quanto que aquele fator ele agrega para explicar aquele modelo ajustado ao custo, porque toda informação no mercado financeiro ela tem um custo. Então, às vezes, para a gente explicar um pouco mais um modelo, o custo é tão alto que não vale a pena para a gente buscar essa informação. E aí, quando a gente começa a trabalhar no fator tamanho, as pessoas que são mais contras essa tese, elas falam que o tamanho ele naturalmente estaria ajustado ao beta. Ou seja, as empresas de menor porte, elas já têm um beta maior na média, e isso já estaria sendo explicado através dessa métrica. É importante que a gente entenda qual que é a lógica das empresas menores terem um risco maior e a partir disso aí a gente entender se esse risco maior ele é explicado pelo beta ou pelo próprio tamanho em si, né? Então, o professor Robert Merton, ele, numa apresentação que eu vi dele, ele explica que se o tamanho fosse realmente algo relevante como um fator, a gente teria que ver uma escadinha das empresas de menor tamanho entregando maior retorno e conforme a gente vai aumentando o tamanho da empresa, ela vai entregando menos retorno. E isso não existe estatisticamente. Mas vamos agora para a dinâmica de a gente ver a lógica disso, né? As empresas de menor tamanho, elas têm um ambiente competitivo mais complicado porque elas podem ser integradas por outras empresas. As empresas de menor tamanho, elas têm um custo maior para revelar informações e isso gera uma assimetria de informação. Então, as empresas de menor tamanho, elas também serão impactadas porque os investidores, eles vão falar assim, olha, eu consigo obter informação mais barata e mais abundante de uma Petrobras da vida do que de uma Enalta da vida. A gente está falando aqui, no caso, de duas empresas da indústria de petróleo no Brasil. Então, essa facilidade de informação
faz com que mais analistas consigam cobrir aquela empresa, mais analistas consigam entender melhor aquela empresa. Então, o que a gente chama de descoberta de preço, price discovery, é maior nas empresas de maior porte. E aí a gente entra também num ponto que é o seguinte: um dos motivos das empresas de muito tamanho terem um retorno menor é que é muito mais difícil a gente ter um evento de uma aquisição nesse tipo de empresa. Então, por exemplo, a gente aqui está sempre partindo da premissa que você pode ficar long, que é comprar e apostar na alta de uma ação, ou a gente pode ficar short, que é vender a descoberta e apostar na queda de uma ação. As empresas de altíssimo volume de mercado de capital, de valor de mercado, a gente tem uma segurança maior de que elas não vão sofrer uma aquisição. Então é muito mais fácil você ficar apostando na parte short nessa empresa e isso pressiona os preços para baixo e ajusta um pouco esses preços. Já as empresas de menor porte, a gente tem um medo maior de ficar short nisso. Ou seja, a gente pode ter, a partir disso, uma distorção maior entre o preço, porque, no final das contas, isso aí, a gente tem um grande investidor no Brasil que ele é contra a dinâmica de você ficar short numa ação, mas isso ajuda a ajustar o preço justo de uma ação. Porque se houver algum tipo de excesso, alguém vai lá, aposta short e ajusta o preço dessa ação. Então, a gente tem aqui um artigo, deixa eu trazer ele aqui para vocês. Esse é um artigo um pouco mais complexo, tá? Então, a gente vai compartilhar lá no Master Business, com todo mundo, esses artigos, que é a simetria de arbitragem e a idiosincrasia da volatilidade. Então, aqui, basicamente, ele fala na distorção que acontece em alguns ativos, porque existe uma assimetria de legislação. Nem todos os fundos podem operar short, nem todos os investidores sentem à vontade em operar short, e isso gera alguns tipos de preços que não fazem sentido, beleza? E aí, o tamanho, ele é impactado por isso. Eu ficaria muito tranquilo em ficar short numa Microsoft da vida, numa Apple da vida, porque eu sei que essas empresas elas não sofrem um grande risco aí de serem adquiridas. Quer adicionar alguma coisa nisso, Cris? Uma das premissas das finanças clássicas, né, é de que não existem limites para a arbitragem. Mas quando a gente olha para a realidade, né, a gente percebe que o gestor de um grande fundo, ele tem um mandato a ser seguido, né? Então isso cria limitações para que ele corrija, né, essas distorções de mercado que venham a acontecer, né, principalmente nessas empresas pequenas, né? Exatamente. E aí a gente direciona agora a conversa, pessoal, para um outro fator comportamental que ele contradiz as finanças racionais, e é importante que você já comece a separar esses dois lados da moeda aqui, porque de um lado a gente vai ter os investidores racionais e a gente vai ter de outro lado os investidores comportamentais querendo explicar o porquê que as coisas acontecem. E aí a gente descobriu uma anomalia do beta. E o Christian vai explicar um pouquinho esse assunto. Exato, né? Então, semana passada a gente falou mais a fundo sobre o beta, né? Então a gente falou que tem ativos com beta maior do que um, que são considerados ativos mais arriscados e por consequência disso deveriam entregar um retorno acima do mercado. E também a gente tem ativos com beta menor do que um, que são considerados ativos mais conservadores, menos arriscados, né? Então a expectativa de retorno para esses ativos ela é menor. Só que o que se percebeu, né? Que olhando em intervalos de tempo mais longos, tá? Existe essa anomalia, que as empresas menos arriscadas, as empresas mais conservadoras, elas entregam retornos acima das empresas de beta alto, das empresas mais arriscadas, né? Então, essa é o que é chamada, né, de anomalia do beta baixo. Só que existem também várias discussões se isso realmente deve ser considerado, porque como foram surgindo outros fatores mais para frente, né, como o fator valor, fator lucratividade, fator rentabilidade, existem vários artigos mostrando que as empresas de beta baixo,
elas acabam tendo exposição justamente a esses fatores de valor, lucratividade e rentabilidade. E é isso que explica o retorno dessas empresas de beta baixo, tá? Essa exposição a outros fatores que explica o retorno, e não simplesmente o beta dessas empresas. Perfeito. Então, entregando agora de mão beijada para vocês, é por isso que a gente acaba vendo investidores como Luiz Barsi, Warren Buffett, buscando empresas que eles chamam de empresas perenes, né? Porque essas empresas, elas têm essa característica estatística de ter um beta baixo. Então, quando o Luiz Barsi ele fala sobre o BEST, né? Bancos, elétricas, seguros, saneamento e telecom, todos esses setores essencialmente têm uma característica de um beta abaixo da média. Então, como é que a gente explica a narrativa desse fator, né? Quando a gente vê um investidor recentemente entrando na bolsa, a gente vê que ele busca comprar um ticket de loteria. Então ele vai lá e compra a próxima Magazine Luiza, ele quer comprar a próxima Amazon. E isso gera uma demanda irracional por aquela empresa, porque ele não está comprando com base nos fundamentos dela, ele está comprando com base na narrativa que é criada sobre o futuro, preço daquela ação, sobre o crescimento em potencial dessa ação. E aí ele gera essa demanda irracional, faz com que essas empresas de maior beta, que são as empresas de maior risco, elas fiquem ainda mais caras e isso gera automaticamente uma menor demanda pelas empresas de beta baixo, que são as empresas tidas como boring, né? São as empresas que elas não têm uma narrativa muito atraente, porque ninguém fala assim, cara, eu vou ficar muito rico aqui comprando essa empresa de transmissão de energia ou essa empresa de saneamento, né, Cris? Exato. E a gente fala que investir a longo prazo é chato. E a gente falou lá no primeiro episódio que tem muitas pessoas no mercado que não estão no mercado para ganhar dinheiro, elas estão para passar tempo, para preencher algo dentro de si, né? Então é muito mais atraente você comprar a nova Magazine Luiza, a nova Amazon, do que ir aportando regularmente, né, numa empresa de saneamento, numa empresa, né, do setor elétrico, um banco, né? Porque ali você vai ter o que a gente fala, né, uma construção mais lenta, mais constante, consistente no longo prazo, e não querer dar uma porrada que vai mudar de patamar, né? Isso é buscar as chamadas ações de loteria, onde você tem uma pequena chance de ganhar muito, só que os investidores acabam superestimando essa pequena probabilidade de ganhar muito nessas ações de loteria, né? Exatamente. E aí eu vou trazer um artigo para vocês aqui do Andrea Franzini, que trabalha lá na AQR. A AQR é de Analytic Quantitative Research. Ela foi fundada pelo Clifford Asness, que era aluno do Gene Fama no PhD dele. Ele trabalhou no Goldman Sachs e na década de 90, ali no final, em 98, ele estava fazendo muitas operações de arbitragem entre um tipo de fator e outro tipo de fator. Ele acabou saindo do Goldman Sachs. Então, o Andrea Franzini escreveu esse artigo aqui, ó, que é o artigo Betting Against Beta. Para mim, é um dos melhores artigos que eu já li já no mundo dos investimentos. E ele mostra que empresas com beta baixo, se a gente comprasse essas empresas e vendesse as empresas de beta alto, a gente teria de maneira consistente um retorno positivo. Aqui eu só quero chamar a atenção de vocês para o seguinte fato. Normalmente, quando a gente está falando do artigo do Harry Markowitz, do Portfolio Selection, eles estão fazendo ali intervalos de 3 a 5 anos de análise. Aqui no Betting Against Beta, a gente está falando de intervalos de 20 anos, tá? Então é bem importante que você entenda qual que é a aderência da estratégia que você está trazendo no mercado e quanto tempo aquela estratégia precisa ser aplicada para ela ser aderente àquilo que está sendo falado. Então a gente vê que esses investidores, como Warren Buffett e o Luiz Barsi, eles têm uma visão de longuíssimo prazo. Enquanto esses investidores que tendem a procurar um beta mais alto, eles estão procurando intervalos de investimentos mais curtos. E para você aí, provavelmente está me escutando,
que é um investidor pessoa física, você tem a maior vantagem competitiva do mercado, que muitos investidores institucionais, gestores de fundos não têm, que é a tua capacidade de não precisar prestar contas para nenhum tipo de cliente. Porque esses investidores, como Luiz Barsi, Warren Buffett e você, têm uma característica em comum. Vocês não têm um passivo para prestar contas. O que que é o passivo para prestar contas, pessoal? Num fundo, o passivo, que é a obrigação, é o dinheiro dos cotistas. Na tua vida pessoal, o teu passivo é o teu dinheiro, é a tua fortuna, é o teu capital. E você pode ter a paciência de esperar prazos mais dilatados para ter o teu resultado, o teu retorno. Então você deve usar isso ao teu favor. Então, ficar com foco em curto prazo é você se juntar aos investidores institucionais que acabam tendo que responder à pressão dos clientes, enquanto quem não precisa dar satisfação para ninguém acaba tendo essa grande vantagem que deve ser explorada, porque isso gera um retorno de mais longo prazo. Então, né, pessoal, a gente está falando que as empresas de beta baixo, elas têm uma característica de ter essa demanda inelástica. Então, a gente está falando de setores de energia elétrica, setor financeiro, setor de seguros. E o Sbarce, né, que é esse grande investidor, que ele foca, né, em longos horizontes de tempo, ele acaba tendo disposição a esse tipo de empresa. Então, a gente percebe que fazer investimentos com foco em longo prazo em empresas de beta baixo, por essa série de razões que a gente está mostrando aqui, entrega maiores retornos ajustados ao risco. Já nas empresas de beta alto, que são essas chamadas ações de loteria, são também empresas especulativas, né? O que que a gente pode fazer nessas empresas? Uma outra abordagem de investimento, focada mais no curto prazo. Enquanto nas empresas de beta baixo, a gente leva uma abordagem de investimento a longo prazo. Aí quem já conhece a estratégia das tendências, né, tem aqui a cereja do bolo. Você vai investir nas empresas de beta baixo e fazer turn follow e seguir as tendências nas empresas de beta alto. Na semana passada a gente mostrou uma planilha, né, das empresas de beta baixo e das empresas de beta alto, e a gente viu que na parte das empresas de beta alto, a gente tem muitas empresas do setor de varejo, construção civil, setor de turismo, aviação também. Todas essas empresas são muito mais sensíveis, né, ao ciclo econômico. Então, as cotações dessas empresas, elas vão oscilar muito. Vão ter grandes tendências de baixa e também longas tendências de alta, né? Então, a gente vai ter, nesse momento, a oportunidade de surfar as tendências nesses ativos, enquanto nas ações de beta baixo, né, que são menos sensíveis às oscilações macroeconômicas, vamos dizer assim, você vai ter ali uma resiliência, você vai ter ali o recebimento de dividendos constante, você vai reinvestir esses dividendos e vai fazer o efeito bola de neve ele trabalhar ao seu favor. Enquanto nas empresas de beta alto, você utiliza uma outra abordagem de investimento que te permite, né, colocar, né, um sal a mais na sua carteira, no seu portfólio de investimentos. Exatamente. E aí eu trago aqui um outro artigo para vocês, que é um artigo do Olaf Korn e da Laura Kantz, que é Low Beta Strategies, tá bom? Então, pessoal, a gente pode aplicar a estratégia Low Beta de diversas maneiras diferentes. O importante é que a gente seja consistente nessa estratégia. A gente vê que o melhor dos mundos seria você encontrar uma empresa de valor, e agora aqui, fechando o raciocínio de todo esse episódio número 3 aqui do Lembrete Racional, o ideal seria você encontrar uma empresa de valor, ou seja, com uma relação de preço sobre lucro baixa, dentro de uma característica de demanda inelástica, ou seja, uma empresa com um beta baixo, e pegar uma empresa com essas características de pequeno porte, porque aí você estaria trabalhando com fatores que aumentam a rentabilidade da empresa e é um dos caminhos que o Warren Buffett encontrou para apresentar os retornos acima da média que ele apresentou com menos risco. Então, a gente olhando para o mercado brasileiro hoje em dia, a gente teria aí, com essas características, eu vou aqui falar um nome, né? Não sei o Christian aí se ele está na ponta da língua para falar um nome de uma empresa, mas eu vejo a BR Partners como essa empresa que é de pequeno porte, que é de valor e também que tem
um pé no setor financeiro, ou seja, que apresenta baixa volatilidade. É importante lembrar também que dentro do que compõe o retorno de uma ação, a gente tem a apreciação da ação, ou seja, você comprar algo por R$ 20 e vender aquilo por R$ 30 em algum momento, e somado a isso, a gente tem a distribuição de dividendos, proventos. Então, a gente vê que as empresas low beta, elas vão ter uma característica de normalmente entregarem mais dividendos. Que dentro do Brasil, a gente tem a isenção de imposto de renda, o que torna mais barato devolver o capital dessa maneira. Nos Estados Unidos, que a gente tem uma tributação dos dividendos, isso pode aparecer através da recompra de ações. Então, quando a gente vê o retorno total de valorização da própria cota mais dividendos, a gente pode esperar uma maior distribuição de dividendos desse tipo de empresas chamado low beta, tá? O Uli citou o BR Partners, vou citar aqui uma outra empresa que eu gosto bastante, que é a Graziotin. A Graziotin é uma empresa que tem receitas diversificadas, ela tem fazenda, ela tem varejo, tem financeira. Então é uma empresa bastante resiliente, né? Porque as fontes de receita dela, uma acaba protegendo a outra. Então essa empresa consegue ter essa resiliência ao longo do tempo. Ela também tem uma gestão financeira bem conservadora. Então se você olhar o histórico dela, é um reloginho, né, como a gente chama, é uma empresa que paga dividendos de forma recorrente, então também acaba se encaixando nessas características, é uma empresa que tem valor de mercado baixo, deve valer aí em torno de R$ 1 bilhão, né, negocia com uma relação de preço sobre lucro e preço sobre patrimônio líquido baixa, tá, e também acaba distribuindo dividendos e tem um beta menor do que um, né, então entram nessas características que a gente citou aqui agora. Exatamente. Então, pessoal, aqui ao longo desses 3 primeiros episódios, a gente já ofereceu uma base muito sólida de tomada de decisão e clareza sobre o que são os fatores de investimentos. E eu acho que a partir do próximo episódio, Christian, a gente vai estar pronto já para falar da carteira recomendada aqui do projeto Lembrete Racional. E gostaria de perguntar para você o que mais que você tem para adicionar aqui nesse episódio. Só complementando aquilo que eu falei lá no início, de um fator ele passar pelo critério de ser persistente, difundido, robusto, investível e intuitivo, também existe uma classificação dos fatores entre útil, inútil e redundante, tá? Também existe essa característica. Então, um fator que é útil, a gente pode citar, é o fator valor, que ele passa esses 5 filtros que existem. Mas também existem os fatores que são inúteis, tá? Que vão ser puramente resultado da mineração de dados, como a gente falou antes. Lá, o cara quer fazer um artigo, quer encontrar algo para postar, ele vai lá, faz, né, uma série de testes em computador, encontra lá uma relação de causa e efeito, mas que isso não vai persistir fora da amostra, tá? E esse é um fator inútil. E também existem os fatores que são redundantes, são fatores que vêm à tona, mas que eles já são explicados por fatores já existentes, né? E a gente pode citar aí, por exemplo, o fator dividendo, a anomalia da baixa volatilidade também entra, acaba entrando aí, mas a gente vai complementando isso para os próximos episódios. Perfeito. Pensou aí no livro de hoje? Pensei sim. Já que a gente falou de small caps, eu vou citar aqui o livro do Anderson Ruders, tá? Aquele é lá da Real Investor, é o cogestor da Real Investor ao lado do Cesar Paiva. Esses dois são grandes profissionais que eu admiro muito aqui no Brasil, que praticam, né, arrisca a filosofia do Value Investor, né? Exatamente. Tem a oportunidade aí de encontrar frequentemente o César Paiva dentro do encontro aí anual dos investidores do Warren Buffett. São pessoas extremamente dedicadas aos investimentos, apaixonadas por investimentos. Acredito que essa é uma característica aí essencial para quem quer ter sucesso no mundo dos investimentos. Por incrível que pareça, a gente não pensa no dinheiro, a gente é muito apaixonado pela dinâmica de você ter uma alta rentabilidade, né? Para quem aí não está inserido nesse mundo, acho que o Christian pode até confirmar o que eu estou falando. O mundo dos investimentos não é muito legal você ficar falando assim, cara, eu tenho 1 milhão, eu tenho 100 mil, eu tenho 1 bilhão. Não é sobre isso. É sobre o quanto você tem de rentabilidade.
As pessoas elas estão discutindo a capacidade delas multiplicarem o capital, mas sem falar de valores. E todas elas falam disso com muita paixão. E o livro que eu quero compartilhar com vocês hoje é um livro pouco conhecido, um livro aqui chamado Filosofias de Investimentos, do Aswad Damodaran. E isso aqui é algo para abrir a cabeça das pessoas, no sentido de que existem várias estratégias bem-sucedidas e cada estratégia ela vai ter prós e contras, e isso tem que casar com a tua personalidade, porque como você vai lidar com esses momentos desafiadores é o que vai fazer você se tornar aderente a essa estratégia e manter a disciplina ao longo do tempo, porque isso funciona como se fosse uma dieta. Não é a dieta que mais vai te emagrecer que você deve fazer, e sim aquela que você vai conseguir executar com maior consistência durante muito tempo. Então, essencialmente, as pessoas que querem discordar que a gente deve ser disciplinado, né? E eu sou uma dessas pessoas, eu não acredito que a gente deva ser disciplinado para as coisas. A gente deve escolher um estilo de vida, porque o estilo de vida faz com que a gente faça aquilo que é difícil de maneira natural e simples. Então, qual que é o teu estilo de vida e qual que é a estratégia que mais se adequa ao teu estilo de vida? Tem gente que não tem tempo de ficar olhando o mercado diariamente. Tem gente que vai precisar, então, fazer uma estratégia de mais longo prazo. Tem gente que vai poder ter 15 minutos por dia para olhar os investimentos, vai poder fazer uma estratégia de trend following. Se você puder usar o trend following junto com as estratégias de valor, tamanho e baixa volatilidade, você pode ter bons retornos e alcançar aí um objetivo de independência financeira mais rápido. Beleza? Quer adicionar mais alguma coisa, Cris? O mercado financeiro ele é muito abundante, né? Então existem dezenas, centenas de estratégias e o papel é encontrar aquela estratégia que, né, se alinhe ao seu perfil, ao seu estilo de vida, né? E a partir disso, sim, você executa aquilo de forma disciplinada para encontrar a expectativa matemática daquele método, né? Mas a gente fala que não existe um melhor método, a melhor estratégia. Existe aquela estratégia que você pode manter ela pelo maior tempo possível, né? Uma estratégia que possa ser executável de forma simples pelo maior tempo possível, para que você consiga, né, pegar o caixa, o dinheiro, fruto do seu trabalho, colocar isso no mercado financeiro para rentabilizar isso bem acima da inflação e assim você conseguir ter um patrimônio, não sei quanto que você deseja ter, vai, né, daqui 10, 20, 30 anos, esse é um objetivo que vai de cada um, né? Mas com certeza o mercado financeiro ele é uma grande ferramenta para que você consiga atingir esse patrimônio de forma muito mais rápida. Exatamente. Então, galera, vamos ficando por aqui. Esse foi o Lembrete Racional, episódio número 3. Quero agradecer aqui a presença do meu amigo Christian Washburger. E isso é só o começo. Fico por Só o aqui. começo. Tamo junto. Tamo junto.